Em um mundo onde monstros nascem dos pesadelos e a esperança é apenas uma faísca na escuridão, um jovem escravo luta contra o impossível. Desesperado, mas determinado, Sunny se encontra no coração de um primeiro pesadelo que desafia todas as regras conhecidas. Entre gelo, correntes e criaturas de terror inimaginável, ele enfrenta escolhas que poderiam significar sua salvação ou sua destruição. Prepare-se para a próxima etapa da jornada, onde coragem e desespero colidem, e apenas aqueles que desafiam as sombras têm uma chance de sobreviver. Este é o capítulo 2 de Shadowslave. Bem-vindo ao pesadelo. Virando-se na direção do barulho estrondoso, muitos escravos levantaram suas cabeças, apenas para ver pedras e pesados cacos de gelo chovendo sobre eles de cima. Eles entraram em pânico instantaneamente, cambaleando para longe em uma cacofonia de gritos. Sombras dançavam alegremente em pedras negras enquanto, enredados pela grossa corrente, aqueles escravos caíam no chão e puxavam outros com eles. Sunny foi um dos poucos que permaneceram de pé, principalmente porque ele estava pronto para algo assim acontecer. Calmo e controlado, ele olhou para o céu noturno, seus olhos aprimorados por atributo perfurando a escuridão, e deu um passo medido para trás. No segundo seguinte, um pedaço de gelo do tamanho do torso de um homem atingiu o chão bem na frente dele e explodiu, cobrindo tudo ao redor com cacos afiados. Outros não foram tão rápidos. Enquanto gelo e pedras continuavam a chover, muitos ficaram feridos, e alguns até perderam suas vidas. Lamentos agonizantes enchiam o ar. De pé, idiotas, vão para o muro. O soldado veterano, aquele que havia chicoteado Sunny algumas horas antes, gritava com raiva, tentando fazer os escravos se moverem em direção à relativa segurança da encosta da montanha. No entanto, antes que alguém pudesse atender ao seu comando, algo enorme desabou, enviando um tremor através das pedras sob seus pés. Caiu bem entre a caravana e a parede da montanha, mergulhando tudo em silêncio por alguns segundos. A princípio, parecia um pedaço de neve suja, de formato aproximadamente redondo e tão alto quanto um cavaleiro montado. No entanto, assim que a criatura desdobrou seus longos membros e se levantou, ela se elevou sobre a plataforma de pedra como um presságio de morte de pesadelo. Essa coisa deve ter pelo menos 4 metros de altura, pensou Sunny, um pouco atordoada. A criatura tinha 2 pernas atarracadas, um torso emagrecido e curvado e mãos desproporcionalmente longas e multiarticuladas, 2 delas, cada uma terminando com um conjunto de garras de osso horripilantes, e outras 2, essas mais curtas, terminando com dedos quase humanos. A coisa que à primeira vista parecia neve suja acabou sendo seu pelo, cinza amarelado e irregular, grosso o suficiente para parar flechas e espadas. Em sua cabeça, 5 olhos brancos e leitosos observavam os escravos com indiferença de inseto. Abaixo deles, uma bocarra terrível, cheia de dentes afiados como navalhas, estava entreaberta, como se estivesse em antecipação. Baba viscosa escorria pelo queixo da criatura e pingava na neve. O que mais enervou Sunny, no entanto, foram as formas estranhas se movendo sem parar, como vermes, sob a pele da criatura. Ele podia vê-las claramente porque, infelizmente, ele era uma daquelas almas azaradas mais próximas da monstruosidade, tendo uma visão nauseante da primeira fila. Bem, isso é simplesmente demais, pensou ele, estupefato. Assim que Sunny terminou esse pensamento, o inferno se abriu. A criatura se moveu, cortando suas garras em sua direção geral. Mas Sunny estava um passo à frente. Sem desperdiçar um único momento, ele pulou para o lado, até onde a corrente permitia, convenientemente colocando o escravo de ombros largos entre ele e o monstro. Sua reação rápida salvou sua vida, pois aquelas garras afiadas, cada uma tão longa quanto uma espada, cortaram o homem de ombros largos uma fração de segundo depois e enviaram jatos de sangue voando pelo ar. Encharcado no líquido quente, Sunny atingiu o chão,
e seu companheiro escravo, agora simplesmente um cadáver, caiu sobre ele de cima. Droga, por que você é tão pesado? Temporariamente cego, Sunny ouviu um uivo arrepiante e sentiu uma sombra enorme passando sobre ele. Imediatamente depois, um coro ensurdecedor de gritos encheu a noite. Sem prestar atenção, ele tentou rolar o cadáver para o lado, mas foi parado por um puxão forte da corrente que torceu seus pulsos e encheu sua mente com uma dor incandescente. Desorientado, ele se sentiu sendo arrastado alguns passos, mas então a corrente afrouxou de repente e ele conseguiu controlar suas mãos novamente. Veja, as coisas poderiam ter sido piores. Colocando as palmas das mãos contra o peito do morto, ele empurrou com toda a força que tinha. O pesado cadáver resistiu teimosamente a todas as suas tentativas, mas então finalmente caiu de lado, libertando Sunny. No entanto, ele não conseguiu comemorar essa liberdade recém-descoberta, pois seu sangue de repente se transformou em gelo. Porque naquele momento, com as palmas das mãos ainda pressionadas contra o corpo sangrento do escravo de ombros largos, ele claramente sentiu algo se contorcendo sob a pele do homem morto. Você só tinha que pensar em como as coisas poderiam piorar, certo? Seu idiota, ele pensou, e então se encolheu. Empurrando o cadáver com as pernas, Sunny rastejou para o mais longe que pôde, o que era cerca de 1,5 metros, graças à corrente sempre presente. Ele olhou rapidamente ao redor, notando uma massa de sombras dançantes e a silhueta do monstro enfurecido em meio aos escravos gritando na extremidade oposta da plataforma de pedra. Então ele se concentrou no cadáver, que estava começando a convulsionar com violência crescente. No lado oposto do cadáver, o escravo astuto estava olhando para ele com o maxilar frouxo e uma expressão horrorizada no rosto. Sunny acenou para chamar sua atenção. O que você está olhando? Afaste-se disso. O escravo astuto tentou, mas imediatamente caiu. A corrente estava torcida entre os três, presa embaixo pelo peso do homem de ombros largos. Sunny cerrou os dentes. Bem debaixo de seus olhos, o cadáver estava passando por uma metamorfose indutora de pesadelo. Estranhos crescimentos ósseos perfuravam sua pele, estendendo-se como espinhos. Os músculos inchavam e se contorciam, como se tentassem mudar de forma. As unhas estavam se transformando em garras afiadas, o rosto rachado e partido, exibindo uma boca retorcida com muitas fileiras de presas ensanguentadas e semelhantes a agulhas. Isso não está certo. Sunny estremeceu, sentindo uma forte vontade de esvaziar o estômago. A corrente! O escravo erudito estava apenas alguns passos atrás do astuto, apontando para suas algemas com um rosto tão pálido quanto um fantasma. Essa observação estava longe de ser útil, mas, dadas as circunstâncias, seu choque era compreensível. Estar algemado já era ruim o suficiente, mas ser algemado a tal horror era realmente injusto. Mas a conclusão de Sunny de que as coisas não estavam certas não veio de autopiedade. Ele só quis dizer que toda essa situação não estava literalmente certa. O feitiço, por mais misterioso que fosse, tinha seu próprio conjunto de regras. Havia regras para que tipo de criatura poderia aparecer em qualquer pesadelo. Também, as criaturas do pesadelo tinham sua própria hierarquia. De bestas irracionais a monstros, seguidos por demônios, diabos, tiranos, terrores e, finalmente, os titãs míticos, também conhecidos como calamidades. O primeiro pesadelo era quase sempre povoado por bestas e monstros, raramente com um demônio misturado. E Sunny nunca tinha ouvido falar de algo mais forte do que um único demônio aparecendo nele. No entanto, a criatura claramente havia criado uma versão inferior de si mesma, uma habilidade que pertencia exclusivamente aos tiranos, aos soberanos do feitiço do pesadelo e àqueles acima deles. O que esse tirano estava fazendo em um primeiro pesadelo? Quão poderoso era esse maldito atributo Fatê? Mas não havia tempo para refletir. Injusto ou não, agora só havia uma pessoa que poderia salvar Sunny, ele mesmo, o homem de ombros largos. O que restava dele levantou-se lentamente,
sua boca produzindo estranhos ruídos de clique. Sem lhe dar tempo de recobrar completamente os sentidos, Sunny xingou e pulou para frente, agarrando-se ao comprimento da corrente frouxa. Um braço do monstro, agora totalmente equipado com 5 garras irregulares, disparou para frente para encontrá-lo, mas Sunny o desviou com um movimento calculado. O que salvou sua pele dessa vez não foi a reação rápida, mas a simples presença de espírito. Sunny pode não ter aprendido nenhuma técnica de combate sofisticada, já que sua infância foi passada nas ruas em vez de uma escola. Mas as ruas também eram uma espécie de professora. Ele passou a vida inteira lutando pela sobrevivência, muitas vezes literalmente. Essa experiência permitiu que ele mantivesse a cabeça fria em meio a qualquer conflito. Então, em vez de congelar ou ser consumida pelo medo e pela dúvida, Sunny apenas agiu. Chegando perto, ele jogou a corrente em volta dos ombros do monstro e puxou, prendendo suas mãos ao corpo. Antes que a criatura, ainda lenta e grogue por sua transformação, pudesse reagir adequadamente, Sunny enrolou a corrente em volta dela várias vezes, mal salvando seu rosto de ser mordido pela boca aterrorizante da criatura. O lado bom era que o monstro não conseguia mais mover as mãos. O ruim era que o comprimento da corrente que ele usou para imobilizá-lo havia sumido, não deixando quase nenhuma distância entre eles. "Vocês dois", Sunny gritou, dirigindo-se aos seus 2 companheiros escravos. "Puxe essa corrente como se suas vidas dependessem disso." Porque eles eram. O escravo astuto e o estudioso ficaram boquiabertos com ele e então, entendendo o que ele estava pensando, começaram a se mover. Agarrando a corrente nas direções opostas, eles puxaram o mais forte que puderam, apertando seu aperto no monstro e não o deixando se soltar. "Ótimo", pensou Sunny. O monstro inchou os músculos, tentando se libertar. A corrente rangeu, prendeu-se nos espinhos de osso, como se estivesse se partindo lentamente. Não tão bom. Sem perder mais tempo, ele jogou as mãos para o ar e agarrou o pescoço da criatura com a corrente curta e fina que conectava suas algemas. Então ele circulou o monstro com um passo rápido e puxou, terminando costas com ele, o mais longe possível de sua boca. Sunny sabia que não era forte o suficiente para estrangular um homem com as próprias mãos, muito menos um mutante estranho e aterrorizante como aquele que tentava comê-lo. Mas agora, usando suas próprias costas como alavanca e o peso de todo o seu corpo para puxar as algemas para baixo, ele pelo menos tinha uma chance. Ele puxou para baixo com toda a força, sentindo o corpo do monstro pressionando contra ele, espinhos de osso roçando sua pele. O monstro continuou estalando alto e tentando quebrar a corrente que prendia. Agora era apenas uma questão de quem quebraria primeiro, a corrente ou o próprio monstro. "Morra! Morra! Seu bastardo!" Suor e sangue escorriam pelo rosto de Sunny enquanto ele puxava. Puxava e puxava para baixo com toda a força que conseguia reunir. Cada segundo parecia uma eternidade. Sua força e resistência, o pouco que ele tinha para começar, estavam rapidamente se esgotando. Suas costas feridas, pulsos e músculos perfurados pelos espinhos de osso estavam em agonia. E então, finalmente, Sunny sentiu o corpo do monstro ficar mole. Um momento depois, uma voz levemente familiar soou no ar. Era o som mais lindo que ele já tinha ouvido. "Você matou uma fera adormecida, a larva do rei da montanha." Sunny caiu de joelhos, sem fôlego. Seu corpo inteiro parecia ter acabado de passar por um moedor de carne. Mesmo grandes quantidades de adrenalina não conseguiam lavar toda a dor e exaustão. E ainda assim, ele estava exultante. A satisfação de matar a larva era tão vasta que ele até se esqueceu de ficar desapontado por não receber uma memória, o item especial ligado à essência de um habitante do Reino dos Sonhos, que às vezes era concedido pelo feitiço ao desperto triunfante. Uma espada mágica ou uma armadura teriam sido úteis agora. Droga! Ele até se contentaria com um casaco quente. 3 segundos. Você pode descansar por mais 3 segundos, pensou Sunny. Afinal, o pesadelo estava longe de acabar.
Alguns momentos depois, ele se forçou a voltar a si e olhou ao redor, tentando entender a situação. A larva estava morta, o que era ótimo. No entanto, ele ainda estava preso a ela pela maldita corrente. O escravo astuto e o estudioso, ambos pálidos como a morte, estavam ocupados desembaraçando-a para comprar aos três pelo menos alguma liberdade de movimento. Mais longe, corpos dilacerados e pedaços de carne estavam no chão. Muitos escravos foram mortos. Alguns conseguiram escapar de alguma forma e agora estavam fugindo. Tolos, eles estão se condenando. A corrente, como se vê, foi quebrada em dois em algum momento. É por isso que ela afrouxou de repente quando Sunny estava sendo arrastado pela massa de escravos em pânico. Se suas algemas tivessem um mecanismo de travamento menos sofisticado, ele poderia ter tentado se libertar agora. No entanto, cada par estava preso a um elo específico. Sem destravá-los, ninguém iria a lugar nenhum. O tirano, rei da montanha, presumivelmente, estava escondido da vista pelo brilho intenso da fogueira. No entanto, Sunny podia sentir seus movimentos devido aos tremores sutis que se espalhavam pelas pedras, bem como os gritos desesperados daqueles escravos que ainda estavam para perecer. Um ou dois abaixo furiosos também podiam ser ouvidos, indicando que alguns dos soldados ainda estavam vivos, tentando desesperadamente lutar contra a monstruosidade. O que mais chamou sua atenção, porém, foi o fato de que vários dos corpos mutilados estavam começando a se mover. Mais larvas. Seus olhos se arregalaram. Um após o outro, mais 4 cadáveres se levantaram lentamente. Cada besta parecia tão repugnante quanto a primeira, e nem um pouco menos mortal. A mais próxima estava a meros metros de Sunny. Droga, ele pensou. E então, fracamente, eu quero acordar. Enquanto um estranho clique enchia o ar, uma das feras virou a cabeça em direção aos 3 escravos e rangeu suas presas. Shift caiu de bunda, sussurrando uma prece, enquanto Scholar apenas congelou no lugar. Os olhos de Sunny dispararam para o chão, tentando encontrar algo para usar como arma. Mas não havia nada que ele pudesse usar. Cheio de vitril, ele simplesmente enrolou um pedaço de corrente em volta dos nós dos dedos e levantou os punhos. Venha até mim, seu bastardo. A larva avançou com uma velocidade incrível em uma onda de garras, presas e terror. Sunny teve menos de um segundo para reagir. No entanto, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, uma figura ágil passou por ele, e uma espada afiada brilhou no ar. O monstro, decapitado com um golpe, caiu desajeitadamente no chão. Sunny piscou. O que é que foi isso? Aturdido, ele virou a cabeça lentamente e olhou para a esquerda. Parado ali com uma expressão valorosa, estava o belo jovem soldado que uma vez lhe oferecerá água. Ele parecia calmo e controlado, embora um pouco sombrio. Não havia uma partícula de sujeira ou sangue em sua armadura de couro. Ele é incrível, pensou Sunny antes de se recompor. Poser. Quero dizer, ele é um poser. Com um breve aceno, o soldado avançou para encarar as 3 larvas restantes. Mas depois de dar alguns passos, ele de repente se virou e deu a Sunny um longo olhar. Então, com um movimento rápido, o jovem guerreiro tirou algo do cinto e jogou. Para Sunny. Salvice. Com isso, ele foi lutar contra os monstros. Sunny pegou o item reflexivamente e observou o soldado ir embora. Então ele abaixou o olhar e estudou a coisa firmemente agarrada em sua mão. Era uma barra de ferro curta e estreita com uma curva reta na ponta. Uma chave. É uma chave. Seu coração começou a bater mais rápido. É a chave para as algemas. Com o último olhar para a batalha feroz começando entre o jovem soldado e as larvas, Sunny caiu sobre um joelho e começou a manobrar as algemas, tentando colocar sua mão em uma posição adequada para inserir a chave. Levou algumas tentativas para ele entender como a fechadura desconhecida funcionava, mas então, finalmente, houve um clique satisfatório, e ele estava subitamente livre. O vento frio acariciou seus pulsos ensanguentados. Sunny os esfregou e sorriu com um brilho escuro nos olhos.
Espere só agora. Por um momento, visões de violência e vingança encheram sua cabeça. Garoto, aqui, o escravo astuto te estava acenando as mãos no ar, tentando chamar sua atenção. Sunny brevemente considerou deixá-lo morrer, mas então decidiu contra isso. Havia força nos números. Além disso, apesar das ameaças anteriores de matá-lo e do desconforto geral, Sunny se sentiria mal por deixar um companheiro escravo acorrentado, especialmente porque libertá-lo não custaria nada. Ele correu até os outros 2 escravos e rapidamente destrancou suas algemas. Assim que Shift ficou livre, ele empurrou Sunny para longe e fez uma dancinha, rindo como um maníaco. Ah, livres finalmente! Os deuses devem estar sorrindo para nós. Skolar foi mais reservado. Ele apertou o ombro de Sunny em gratidão e sorriu fracamente, lançando o olhar tenso na direção da luta que se seguiria. 2 das 3 larvas já estavam mortas. A terceira estava sem um braço, mas ainda tentava despedaçar seu oponente. O jovem soldado dançava ao redor dela, movendo-se com uma fluidez graciosa de um guerreiro nato. O que você está esperando? Corra! Shift fez menção de fugir, mas foi impedido por Skolar. Meu amigo, eu gostaria. Se você disser aconselhar de novo, juro pelos deuses que vou quebrar sua cabeça. Os 2 escravos se entreolharam com animosidade aberta. Um momento depois, Skolar abaixou os olhos e suspirou. Se fugirmos agora, certamente morreremos. Por quê? O escravo mais velho apenas apontou para a fogueira alta. Porque sem esse fogo, nós congelaremos até a morte antes que a noite acabe. Até o sol nascer, fugir é suicídio. Sunny não disse nada, sabendo que Skolar estava certo. Na verdade, ele percebeu isso logo depois de estrangular a larva. Não importa o quão terrível o rei da montanha fosse, a fogueira ainda era a única tábua de salvação deles neste inferno congelado. Era exatamente como que o escravo de ombros largos, que ele descanse em paz, havia dito. Não havia necessidade de ninguém matá-los, porque a própria montanha faria isso se tivesse uma chance. E daí? Eu prefiro morrer congelado do que ser comido por aquele monstro de qualquer jeito. Sem mencionar, virar uma dessas coisas. Shift estava fingindo ser corajoso, mas não havia convicção em sua voz. Ele olhou para a escuridão ao redor da plataforma de pedra e estremeceu antes de dar um pequeno passo para trás. Neste ponto, a terceira larva estava morta há muito tempo, e o jovem soldado não estava em lugar nenhum. Ele provavelmente tinha ido se juntar à luta do outro lado da fogueira, deixando os 3 escravos sozinhos na parte da encosta da montanha da plataforma de pedra. O estudioso pigarreou. O monstro pode estar saciado com aqueles que já matou. Pode ser derrotado ou expulso pelos imperiais. Em todo caso, se ficarmos aqui, temos uma chance de sobreviver, por menor que seja. Mas se fugirmos, nossa ruína será certa. Então o que fazemos? Diferentemente de Skolar, Sunny tinha certeza de que o rei da montanha não ficaria satisfeito em matar apenas a maioria dos escravos. Nem acreditava que um bando de mortais seria realmente capaz de derrotá-lo. Mesmo que não fossem pessoas normais, mas sim despertos, uma luta com um tirano não era algo que alguém conseguiria sobreviver facilmente, muito menos vencer. Mas se ele quisesse viver, ele teria que se livrar daquela coisa de alguma forma. Vamos dar uma olhada. Shift olhou para ele como se estivesse vendo um lunático. Você é louco? Quer chegar mais perto daquela fera? Sunny olhou para ele sem expressão. Então deu de ombros e foi na direção do monstro furioso. Sunny estava prestes a enfrentar uma criatura pesadelo. E não qualquer criatura, aliás, mas uma da 5ª categoria. Um tirano temido e assustador. As chances de sobrevivência eram tão baixas que qualquer um teria rido na cara dele se ele sugerisse tentar lutar contra ela. Se não fossem um desperto 2 ou 3 níveis acima da criatura, é claro, o que Sunny certamente não era. E ainda assim, ele teve que lidar com esse rei da montanha de alguma forma para evitar uma morte ainda mais miserável.
O grau ridículo em que as probabilidades estavam contra ele desde o início dessa execução atrasada já tinha envelhecido há muito tempo. Então ele não tinha mais energia para pensar sobre isso. O que havia para temer? Afinal, ele já estava praticamente morto. Não é como se ele pudesse ficar mais morto. Então, por que se preocupar? Do outro lado da fogueira, as coisas estavam piorando. A maioria dos escravos já estava morta. Alguns soldados ainda tentavam desesperadamente lutar contra o monstro, mas estava claro que eles não iriam durar muito. Bem na frente dos olhos de Sunny, o tirano pegou um escravo morto, arrastando a corrente com ele, e abriu sua boca aterrorizante. Com uma mordida esmagadora, o corpo do escravo foi rasgado ao meio, deixando apenas tocos ensanguentados dentro das algemas. Os 5 olhos indiferentes e leitosos do rei da montanha olhavam para longe enquanto ele mastigava, com fios de sangue escorrendo pelo queixo. Vendo que os braços superiores da criatura estavam ocupados, um dos soldados gritou e se lançou para a frente, brandindo sua longa lança. Sem virar a cabeça, o tirano estendeu um de seus braços inferiores mais curtos, agarrou a cabeça do soldado com um aperto de ferro e apertou, esmagando o crânio do pobre homem como uma bolha de sabão. Um momento depois, o corpo sem cabeça foi jogado do penhasco e desapareceu no abismo abaixo. Shift se dobrou, vomitando suas tripas. Então ele se levantou trêmulo e olhou feio para Sunny. Bem, nós demos uma olhada. E agora? Sunny não respondeu, observando pensativamente o tirano com a cabeça levemente inclinada para um lado. Shift o encarou um pouco mais. Então se virou para Scholar. Estou lhe dizendo, velho, o garoto é doente da cabeça. Como diabos ele consegue ser tão calmo? SHHH. Abaixe a voz, idiota. O sangue sumiu do rosto de Shift enquanto ele se estapeava, cobrindo a boca com as 2 mãos. Então ele lançou um olhar temeroso na direção do tirano. Felizmente, a abominação estava ocupada demais se banqueteando com os escravos, sortudos que já estavam mortos e azarados que ainda estavam vivos, para prestar atenção neles. Shift exalou lentamente. Sunny estava preocupado em pensar, medindo suas chances de sobrevivência. Como faço para me livrar dessa coisa? Ele não tinha poderes especiais. Nem tinha um exército pronto para enterrar o tirano sob uma montanha de corpos. Ele nem tinha uma arma para ao menos arranhar o maldito bastardo. Sunny moveu seu olhar e olhou além da criatura, para a escuridão infinita do céu sem lua. Enquanto ele observava a noite, um clarão brilhante riscou o ar e colidiu com um dos braços do tirano, explodindo em uma chuva de faíscas. O jovem soldado, o libertador heróico de Sunny, tinha acabado de jogar um pedaço de madeira em chamas no monstro e agora estava desafiadoramente levantando sua espada. Enfrente-me, diabo. Uma distração. Exatamente o que eu precisava. Como não havia como Sunny matar o rei da montanha com suas próprias mãos, ele decidiu pedir ajuda. O humano não seria capaz de fazer isso, então, em vez disso, ele estava planejando usar uma força da natureza. Já que não consigo fazer o bastardo dentro de mim, vamos deixar a gravidade fazer isso por mim. Ele estava no meio de pensar nos detalhes do plano quando a bravata tola do jovem herói apresentou uma oportunidade. Agora tudo dependia de quanto tempo o idiota pomposo conseguiria ficar vivo. Venha comigo, disse Sunny enquanto começava a correr em direção ao outro lado da plataforma de pedra, onde a pesada carroça estava perigosamente perto da beira do penhasco. Shift e Scholar trocaram um olhar duvidoso, mas então o seguiram, talvez confundindo sua calma com confiança, ou talvez inspiração divina. Afinal, era um fato amplamente conhecido que pessoas loucas eram frequentemente favorecidas pelos deuses. Atrás deles, Hiro agilmente se abaixou sob as garras do tirano, cortando com a espada. A lâmina afiada deslizou ineficazmente pelo pelo sujo, não causando nenhum arranhão no flesh da criatura. No segundo seguinte, o tirano se moveu com velocidade assustadora, jogando todas as 4 mãos na direção de seu novo e irritante inimigo.
Mas Sunny não tinha como saber. Ele estava correndo a toda velocidade, chegando cada vez mais perto da carroça. Uma vez lá, ele olhou rapidamente ao redor, verificando se havia alguma larva por perto, e foi até as rodas traseiras. A carroça foi deixada na extremidade superior da plataforma de pedra, onde se estreitava e voltava para a estrada. Ela foi virada de lado para bloquear o vento, com a frente voltada para a parede da montanha e a traseira voltada para o penhasco. Havia duas grandes cunhãs de madeira colocadas sob as rodas traseiras para evitar que a carroça rolasse para trás. Sunny se virou para seus companheiros e apontou para as cunhãs. Quando eu disser, remova os dois. Então empurre. Entendeu? O quê? Por quê? Shift olhou para ele com uma expressão estupefata no rosto. Scholar apenas olhou para as cunhãs e depois para o tirano. Hiro, milagrosamente, ainda estava vivo. Ele estava tecendo entre os membros da criatura, sempre a apenas meio segundo de ser completamente eviscerado. De vez em quando, sua espada brilhava no ar, mas sem sucesso. O pelo do rei da montanha era muito grosso, e sua pele muito dura para ser ferida por armas mundanas. Havia uma pitada de apreensão no rosto do jovem guerreiro. Todos os outros soldados, até onde Sunny podia ver, já estavam mortos. Então ele realmente precisava que aquele vivesse um pouco mais. Não morra ainda, ele pensou. Para Shift, ele simplesmente disse, você verá. No momento seguinte, Sunny estava correndo novamente, tentando seguir a corrente do suporte onde ela estava fixada na carroça. A coisa que ele estava procurando era difícil de notar devido a todos os corpos, sangue e vísceras espalhados pela plataforma de pedra. Mas, pela primeira vez, a sorte estava do seu lado. Pouco tempo depois, ele encontrou o que precisava, a ponta rasgada da corrente. Encontrando o conjunto de algemas mais próximo, com o corpo horrivelmente desfigurado de um escravo preso nelas, Sunny caiu de joelhos e começou a mexer na chave. Houve um grito abafado, e com um olhar de soslaio, ele notou Hiro voando pelo ar, finalmente pego por um dos golpes do tirano. Incrivelmente, o jovem soldado conseguiu pousar de pé, deslizando vários metros pelas pedras. Todos os seus membros ainda estavam no lugar. Não havia ferimentos terríveis em seu corpo também. Sem pular um pouco, Hiro rolou para frente, pegando sua espada de onde ela caiu no chão, e então rolou mais uma vez, desta vez de lado, evitando por pouco um forte pisão do pé da criatura. Rolando. Quem diabos rola nessa situação? Sem mais tempo a perder, Sunny finalmente conseguiu destrancar as algemas. Sacudindo o escravo morto para fora delas, ele então prontamente as trancou mais uma vez, dessa vez em volta da própria corrente, terminando com um nó corrediço improvisado e um laço. Agora tudo dependia de sua determinação, coordenação motora e sorte. Virando-se para Shift e Scholar, que ainda esperavam perto da carroça, ele gritou, agora! Então, pegando um pedaço considerável de corrente, Sunny se levantou e encarou o tirano. Hiro lhe deu meio olhar. Seus olhos permaneceram na corrente por um momento e então rapidamente a seguiram até a carroça. Então, sem mostrar um pingo de emoção, o jovem guerreiro dobrou seus esforços, desviando a atenção da criatura de Sunny. Então ele também é inteligente. Que golpe! Limpando a cabeça de todos os pensamentos desnecessários, Sunny se concentrou no peso da corrente em suas mãos, na distância entre ele e o tirano e em seu alvo. O tempo pareceu passar um pouco mais devagar. Por favor, não erre. Reunindo toda a sua força, Sunny girou e jogou a corrente no ar, como se um pescador estivesse lançando sua rede. O laço se abriu enquanto voava, fechando-se na posição da luta entre Hiro e o tirano. O plano de Sunny era colocar o laço no chão, perto o suficiente deles para que, quando um dos pés do tirano pousasse na armadilha, ele pudesse puxar a corrente e apertá-la ao redor do tornozelo do monstro. O seu plano falhou espetacularmente. Ou seja, foi literalmente um espetáculo. No último momento, Mountain King de repente recuou,
e em vez de cair no chão, o laço da corrente pousou perfeitamente em volta do seu pescoço. Um segundo depois, ele apertou, agindo como um laço de ferro. Sunny congelou por um momento, sem acreditar no que via. E então cerrou os punhos, segurando-se para não sacudi-los triunfantemente no ar. Sim, ele gritou interiormente. Momentos depois, a carroça rolaria do penhasco, puxando o tirano para baixo com ela. Sunny olhou para trás para ter certeza e imediatamente ficou ainda mais pálido do que normalmente era. Shift e Scholar conseguiram remover as cunhãs de baixo das rodas da carroça e agora a empurravam desesperadamente para a beira da estrada. No entanto, a carroça estava rolando lentamente, muito mais lentamente do que Sunny havia previsto. Ele se virou para o tirano, em pânico. A criatura, surpresa pelo peso repentino pressionando seu pescoço, já estava levantando as mãos para rasgar a corrente. Os olhos de Sunny se arregalaram. No segundo seguinte, Hiro colidiu com uma das pernas do tirano, desequilibrando-o e ganhando algum tempo para eles. Sunny já estava correndo para a carroça, xingando alto em sua mente. Ao alcançá-la, ele se jogou na madeira úmida ao lado de Shift Scholar, empurrando com toda a força que restava em seu corpo pequeno, mas terrivelmente espancado e enormemente exausto. Rola, seu pedaço de merda que rende. A carroça acelerou um pouco, mas ainda demorou um pouco para chegar à beira do penhasco. Ao mesmo tempo, o tirano finalmente conseguiu segurar a corrente amarrada em seu pescoço, pronto para se libertar. Agora, se eles sobreviveriam ou não, era apenas uma questão de qual coisa aconteceria primeiro. A neve esconde muitos segredos, mas os pesadelos, esses deixam cicatrizes. Sunny sobreviveu a mais um capítulo desse mundo implacável, onde cada decisão carrega o peso entre vida e morte. Mas essa foi apenas uma batalha. O verdadeiro terror ainda está à espreita. E você, o que faria se estivesse nas correntes de Sunny, enfrentando monstros que não deveriam existir? Deixe suas teorias nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos de Shadow's Lavi.